Oi, Yuri. Olá, Tudo bem? Oi, Eugênia. Tudo bem? pai. Prazer Yuri. em recebê-la aqui um dia tão importante como ele. A gente estava dando agora, deputada, a notícia do Lula celebrando uma inflação. Esse mercado não acerta uma, deputada. É que o mercado, eu acho que não está fazendo a pesquisa que deveria, né? Ele faz o exercício. Eu estava acompanhando aqui vocês e rindo pelo exercício de como é que é? Urubu, sei lá, Urologia. a urbologia. Eu sei que é daquele bichinho danado, né? Que torce para que as coisas deem errado, para que ele possa se dar bem. Talvez seja exatamente isso que alguns analistas estejam fazendo quando olham para a economia brasileira, para o desenvolvimento do Brasil, porque já carregam uma ideia de que se dá bem, de que o Brasil está bem, é estar submetido a uma lógica que não é do próprio desenvolvimento. Acho que tem aí um complexo de vira-lata nessa turma do mercado que é danado de ver. Mas para a gente que acompanha o governo Lula, que eu estava vendo agora os números apresentados pelo Yuri, pelo Azen, mostra que o presidente tem acertado o tom, acertado o caminho, principalmente na altivez de defender os interesses do Brasil. E realmente, mais uma vez, lá em 2008, o Lula disse para o Brasil: olha, a situação é grave no mundo, tem uma crise econômica, mas a gente trabalha para aqui não ser mais do que uma marolinha. E ele tomou medidas, né? Na verdade, tomou medidas objetivas para que o Brasil ficasse ao largo, ficasse mais protegido da crise daquele momento. E agora, novamente, quando tudo estava sendo armado, organizado, vários países do mundo tiveram efeitos muito mais danosos que o nosso diante do tarifaço do Trump, o governo do presidente Lula, porque já estava fazendo isso, porque não era refém, como o Yuri disse, né, da lógica de um mercado único e de uma relação única, subserviente do ponto de vista econômico e político, conseguiu diversificar mercados, e isso eu acho que a gente tem que dar crédito para quem tem, né? É o fator Lula realmente que conta neste momento no mundo, nessa abertura de mercados. Uma pena que não só os analistas de mercados, mas o grande empresariado do país, aqueles que tanto se beneficiam dessa abertura de mercados e do cuidado que o presidente tem com a economia nacional, poucas vezes reconhecem essa atitude dele de investir no crescimento da economia brasileira e da indústria nacional, do desenvolvimento nacional. A gente vê no período eleitoral muito desses setores empresariais que se beneficiam tanto de uma lógica de crescimento que o governo Lula, que o governo na esquerda produz para o Brasil, indo para o outro lado, indo bater palma para a extrema-direita. E aí fica uma coisa que mostra que os processos eleitorais, eles muitas vezes não vão ter a decisão desses líderes econômicos, enfim, não tem a ver com a economia, não tem a ver com o desenvolvimento, não tem a ver com um projeto de nação, muito menos, mas tem a ver com classe social. E aí, na eleição, eles se separam de novo e vão lá bater palma para a direita, que faz o Brasil não crescer, o Brasil diminuir, o Brasil perder. Porque se trata de eleições não ideologizadas porque a gente quer, mas porque eles se colocam na perspectiva de classe, agarrados nessa extrema-direita retrógrada e entreguista que existe no Brasil. Deputada, primeiro agradecer a sua presença aqui no 11h30 e fazer uma pergunta. Ontem a gente exibiu um vídeo que você publicou nas redes sociais sobre os 3 anos do golpe da tentativa de golpe do 8 de janeiro. E aí ontem também a gente teve as cenas lamentáveis na Faculdade de Direito da USP, com provocadores bolsonaristas tentando causar o caos nessas manifestações. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como está a situação da defesa da democracia no Brasil, a partir dos atos de ontem, mas também a partir das reações da extrema-direita, incluindo a tentativa de anistia do Bolsonaro. Bem, o Congresso Nacional do Brasil, parlamentares, meus colegas de várias perspectivas, muitas vezes se incomodam quando veem escrito nas redes sociais ou em manifestações Congresso inimigo do povo.
Eu acho que é importante aqui, diante de vocês, da nossa reflexão aqui, poder dizer que não é o Congresso inimigo do povo em si. O inimigo do povo é a composição deste Congresso de extrema-direita. Uma composição que que vê a democracia como instrumental, que se posiciona em relação à democracia não como um princípio e um valor nem histórico, universal, mas muito menos do que isso, que rebaixa a democracia ao interesse seu, de elite, e assim, atrasada mesmo. E eu estou dizendo isso aqui porque eu creio que essa tentativa, não apenas do MBL como uma prática histórica, mas do PL de agir organizadamente, com manifestações espúrias, violentas e graves, porque tentam impedir a manifestação antigolpista. Não se trata de alguém que foi lá no ato do PL, quando estava falando um líder do PL, e para impedir essa manifestação deles. Não, se trata das manifestações da democracia que eles tentam impedir. E foi o que aconteceu na USP, tem a ver também com o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Ontem, quando eu cheguei no ato aqui da Esquina Democrática, eu não tinha ideia, enfim, porque a gente caminha com a liberdade de quem anda de cabeça erguida, de cabeça, enfim, firme e peito aberto, em uma comunidade que nos conhece, que sabe que nós somos pessoas que não temos nada para nos envergonhar. Então, para mim, caminhar, estar nos lugares e para outras pessoas com quem eu sou militante junto, parlamentar junto, no nosso campo, nós somos pessoas da comunidade. Então, eu chego na manifestação que teve na Esquina Democrática e já sou abordada por um grupo que, enfim, tinha até um vereador de uma cidade do interior, não me pergunte o nome, nunca vi, não sei, mas sei que agora já foi feito o levantamento, porque eles querem, na verdade, causar no processo ali, para acontecer nas redes e constituírem na gente, nas nossas costas, uma escada para o processo eleitoral. E aí vem toda aquela violência política depois com redes. Eu simplesmente dei as costas e saí, porque eram provocadores, por óbvio. E quando eu percebi que eram provocadores, eu não dei a mínima e saí. No entanto, qual é a manchete? As manchetes que eles colocam nesses vídeos são sempre com uma tentativa de desonrar quem nós somos, com uma tentativa de criar estereótipos, de reforçar o machismo, o ataque político, coisas que não nos dobram. Então, o que acontece na USP, o que acontece em Porto Alegre, o que acontece em todos os lugares, é que a extrema-direita não convive com a democracia. E agora vão tentar o ano inteiro, mais uma vez, calar a nossa força de mobilização. Nós precisamos, hoje mesmo eu vou estar realizando uma reunião, eu mesmo abri um BO, um boletim de ocorrência, já fiz uma denúncia sobre o acontecido, porque nós não vamos passar o ano inteiro escutando e muito menos trazendo desaforo para casa. Nós não incentivamos nenhuma violência, mas não seremos vítimas da violência bolsonarista e da violência da direita. Não seremos. Nós vamos usar de todos os instrumentos legais e legítimos para enquadrar todos estes que tomam atitudes violentas, antidemocráticas e, de uma forma muito objetiva, trabalham para impedir o livre exercício político da nossa condição como militantes, participantes do campo da esquerda, do campo popular, democrático, que apoia o presidente Lula no Brasil. Então, estou aproveitando aqui o programa para dizer que eu vejo que a turma em São Paulo também deve registrar, né? Antes que estes sujeitos se transformem façam o discurso de vítimas, porque todos esses fascistas permanentemente estão usando de um discurso de vítimas quando não são. Eles, na verdade, eles se dirigem a manifestações de um campo político que eles desrespeitam, onde nós participamos exclusivamente para tentar criar um clima no Brasil de instabilidade. E eles já começaram isso.
E volto a dizer, não é somente o MBL. Agora tem o PL, tem partidos de direita, e que nós não vamos nos calar diante disso. Deputada, também vou aproveitar e perguntar sobre o PL da anistia, né? O presidente Lula fez o veto integral ontem, a dosimetria, e aí hoje, ontem mesmo, na verdade, o senador de Santa Catarina, Espiridião Amin, ele apresentou um PL da anistia mesmo, total, sem as concessões da chamada dosimetria. Eu queria que você tentasse, talvez, trazer sua análise para entender o que foi esse movimento de Espiridião Amin, por que ele está tentando uma anistia total agora, e qual que é a viabilidade da dosimetria agora no ano de 2026. Bem, para que a dosimetria realmente venha a cair no ambiente do Congresso, ou seja, Yuri, que o veto do presidente Lula, que eu creio que é um veto importante, histórico, não poderia ser diferente, mas é sempre bom registrar o compromisso assim inarredável que ele tem com defender a democracia e a coragem que ele tem tido em cada um desses movimentos, desde antes da sua posse, né? Vamos lembrar que antes da posse, ao redor do hotel em que estava o presidente Lula, foram queimados veículos, foram destruídos, foram colocadas bombas, a Polícia Federal foi invadida, salas foram destruídas, tudo no entorno do hotel onde se encontrava o presidente Lula, porque este golpe teve várias etapas, e em 2022, após o segundo turno das eleições, no dia do segundo turno, aquilo que a Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada a fazer, que é impedir o voto. Mas, assim como lá, durante o mandato de Bolsonaro, uma das etapas do golpe foi a mobilização dos embaixadores para tentar angariar apoio internacional, depois da vitória de Lula, é bom lembrar a diplomação do presidente Lula e do vice Alckmin foi antecipada em alguns dias, justamente porque o clima em Brasília era aquele que acabou no final de dezembro, culminando com uma bomba colocada ao lado do aeroporto de Brasília. E essas coisas que a gente viveu ontem, essa tentativa de coerção, de ataque, de constrangimento por parte de líderes do PL, de movimentos de direita contra as manifestações pela democracia, é um contínuo desse processo. Por que a gente tem que denunciar, registrar? Porque a extrema-direita ela não é só golpista, ela é terrorista no Brasil. A extrema-direita foi responsável pelo terror praticado no Rio Centro. E entre o Rio Centro, a bomba no Rio Centro, e a bomba colocada ao lado do aeroporto de Brasília, todo esse período, desde o início dos anos 80 até 2022, nós não tínhamos tido atentados terroristas. Esses dois atentados são um marco da atuação da direita brasileira, que tem uma parte que se apresenta como parlamentar, como, aspas, constitucional, mas que todos se agarraram ao bolsonarismo, que é terrorista, sim, e que precisa ser isolado e responsabilizado como tal. E aí o Lula vem, veta, fez corretamente. A gente tem consciência que nós não vamos conseguir reverter a decisão do Congresso e manter o veto sem uma mobilização grande de fora para dentro. Porque lá dentro as cartas estão marcadas. Só tem uma coisa que o parlamentar deste campo de direita se preocupa mais do que tudo. A essa altura e no ano eleitoral, a opinião pública. Não é como a gente que faz o voto. Hoje eu estou batendo forte na direita aqui. Porque se a gente tiver convicção de que tem que fazer alguma coisa que não tem apelo popular, mas que a gente tenha convicção que estrategicamente é importante, nós fazemos, nós continuamos ali. Nós continuamos com o sentido do que nós acreditamos estrategicamente ser importante. Muitas vezes a gente vota pensando que uma coisa poderia ser um pouco melhor, isso ou aquilo, não vai angariar votos, mas não é sobre os votos. Os votos que a gente tem são movidos pela consciência. Agora, a direita é populista no Brasil. Então, se essa direita populista sentir que tem mobilização da sociedade no
na base dos parlamentares, nós vamos ter, portanto, a possibilidade de manter o veto de Lula. Obviamente, se não for mantido o veto de Lula, ainda existirá a possibilidade de judicializar. Então, mesmo que eles derrubem o veto do Lula, o Espiridion Amin sabe disso, este processo sobre tem validade ou não a nova dosimetria vai se arrastar por muito tempo. Outra coisa é que o Espiridion Amin tenta fazer agora. Ele é um senador respeitável, é um senador com conteúdo, não é do meu campo político, mas eu o respeito como senador, como cidadão, como um líder político do seu campo. Ele sempre defendeu a anistia, e acontece que Espiridion Amin está disputando, ele que é um quadro na formação do seu campo político, está disputando as eleições com estes desqualificados bolsonaristas, inclusive com o filho do terror que foi para lá, agora ser candidato. Então, vocês vejam a condição de um parlamentar que é sério, é de direita, tem uma linha ideológica, histórica, nós devemos reconhecer, mas que é sério, como Espiridion Amin, né? E que tem que disputar o processo, e vai disputar com... Aí eu tenho vontade de dizer assim, ó, bem feito pela ilusão, né? Porque, na verdade, Santa Catarina e grande parte de Santa Catarina, de uma direita que talvez esperasse ter algum respeito por parte do bolsonarismo, está agora sendo trucidada por ele com esta importação de líderes desqualificados da família Bolsonaro que tem se dedicado a ocupar, a invadir Santa Catarina, que deveria, lá o prefeito de Florianópolis, ter mais cuidado com isso, porque parece que ele não quer o povo mais humilde chegando na cidade. Mas quando se trata destes tubarões do crime organizado, que estão vinculados àquele ex-presidente preso e condenado a 27 anos, está tendo uma ocupação e parece que as lideranças políticas não perceberam. Ou a mim percebeu e agora está querendo defender a anistia com mais força, que era algo que ele já defendia, para se tornar mais palatável aos bolsonaristas do que o próprio filho do terror. Deputada, muito bem, muito bom. Eu queria saber, a senhora tem um papel muito importante na memória do povo brasileiro por causa daquela discussão no Congresso que foi histórica, sua com Jair Bolsonaro. Eu queria saber a sua opinião, porque os filhos do Jair Bolsonaro têm reclamado muito das condições da prisão dele, né? A cela fica trancada, a cela está molhada, não tem planta para ele conversar, não tem Smart TV. Agora pediram Smart TV. Eles levam os próprios médicos para fazer. A senhora acha que eles estão conseguindo algum tipo de tração com essas denúncias de que o Bolsonaro estaria sendo, de alguma forma, torturado? Porque essa é a ideia que eles tentam passar. Agora, quem conhece o Bolsonaro sabe de quem se trata. Eu me lembro assim, das memórias mais tristes que eu tenho dessas figuras dantescas, não é das que aconteceram comigo, mas é de familiares de mortos e desaparecidos, em uma sessão da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, e eu vi aquela figura dizer: quem procura osso é cachorro, na frente de pais e mães envelhecidos, sofridos, massacrados pelo desaparecimento dos seus filhos por décadas, e que até hoje não tiveram os corpos. Apesar disso, eu creio que nós não devemos nos mover nesse terreno do aprisionamento com qualquer ideia de revanche, ou quem quer que seja. Mas eu, por tudo que observo, vejo que Jair Bolsonaro é tratado com maior conforto. Se comparado com a situação prisional do Brasil, comparado com tudo que eles sempre desejaram e tentaram impor aos presídios, de um modo geral, é claro que quem está preso cumpre uma pena de privação de liberdade, não deveria ser privado da dignidade humana. Mas compare a situação de Bolsonaro a qualquer das cadeias públicas, qualquer dos aprisionamentos, não sei por que se queixam tanto, não é? Porque, afinal de contas, está preso à decorrência do crime. Quem
se colocou na condição que está é ele próprio e sua quadrilha criminosa. Então, é preciso que cumpra a pena. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes teve uma visão humanitária ao manter a prisão dele na Polícia Federal, não sei até quando, manterá, porque também eu creio que a dosimetria não deve ser alterada, que ele deve permanecer com mais de 27 anos de cadeia. Agora, as condições de aprisionamento na carceragem da Polícia Federal, não sei como tem coragem de reclamar, né? Não sei como tem coragem de reclamar. E, por isso, eu vejo que tudo não passa de um teatro cada vez mais familiar. Porque vocês notem, não há nenhuma mobilização real da sociedade por Jair Bolsonaro. Não há nenhuma mobilização de empatia pelo que ele está vivendo. Nenhuma. Simplesmente porque as pessoas se deram conta, grande parte das pessoas se deram conta que aplaudiam um criminoso, que aplaudiam alguém que só fez incitar o ódio, o negacionismo científico, e que sempre tentou exclusivamente o melhor para si e para sua família, dizendo isso todo o tempo e fazendo grande parte daqueles que o apoiaram de bobos, de bobas diante disso. Agora, a responsabilidade dessas figuras, ela é ainda maior do que aquilo que foi identificado e responsabilizado no âmbito desse julgamento do golpe. Eu, por exemplo, tendo estudado firmemente, de forma dedicada, o tema da violência contra as mulheres ao longo dos últimos anos, e particularmente neste ano de 2025 e entrando em 2026, já com feminicídios tendo acontecido no Rio Grande do Sul e em vários lugares do Brasil, eu estou preparando um relatório de uma comissão externa para apresentar agora no início dos trabalhos legislativos, após o recesso. Eu digo a vocês, toda essa atitude, por vezes que aparece como ultra-religiosa, por vezes que aparece como misógina mesmo, de controle e de ódio contra as mulheres e contra diferentes setores e segmentos historicamente vulneráveis aos discursos de ódio, isso tudo, essa forma de controle, ainda se repercute todos os dias fazendo vítimas no Brasil. E o Brasil, que tem uma cultura já violenta contra as mulheres, uma cultura de naturalização do ódio, de controle sobre o corpo, sobre a vida das mulheres, sobre a morte das mulheres, ele adoeceu muito profundamente com o bolsonarismo, no controle, no ódio contra nós. E eu acho que isso não passou. Não, a prisão não aprisionou, não consegue aprisionar o ódio da caixa de Pandora do Bolsonaro, que o bolsonarismo abriu contra determinados segmentos e particularmente contra as mulheres brasileiras. E nós nunca vamos nos calar diante disso. Aliás, só lembrando que o governo instituiu o Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio, que vai ser no 17 de outubro. Eu acho que a deputada já sabia disso, a gente está noticiando isso na revista Fórum. Yuri, eu queria fazer uma pergunta de política internacional, mas você tem mais alguma de política nacional antes de fazer uma de internacional, Yuri? Vou aproveitar e vou fazer, inclusive porque tivemos a contribuição aqui do psicólogo André. Primeiro, novamente um abraço para ele. Ele diz: deputada Maria do Rosário, o núcleo governista está ciente e preparado para a campanha de 2026, levando em consideração os recursos espúrios por parte da direita? E aí eu adiciono a pergunta também essa questão da violência, né? Como que vocês planejam entender a violência, se defender da violência desses grupos de extrema-direita para a campanha desse ano? Bem, eu acho que nós vamos ter que nos preparar melhor para o enfrentamento à violência dos grupos de extrema-direita. Eu não posso te dizer que o núcleo governista está mais preparado ou menos, mas eu penso que está atento. E porque nos prepararmos é muito mais do que termos uma atitude reativa, é nos anteciparmos. E eu creio que o principal para este período é sairmos da defensiva
e partirmos para uma condição de alerta e mobilização da sociedade, de forma a não estarmos no período eleitoral com as fake news liberadas, com a IA atuando a mil, sem que a gente tenha feito um trabalho anterior de mobilização da sociedade para um engajamento mais orgânico pela democracia, porque, afinal de contas, a reeleição do Lula é o viés, é o caminho principal para a democracia no Brasil no próximo período. E, junto com isso, a eleição de um Congresso Nacional, onde não existe uma maioria de direita. Então, eu vejo que, para isso, para alcançarmos esses objetivos, que é a reeleição do Lula e que é um Congresso Nacional onde não existe a maioria de direita, nós precisamos estar mais do que preparados para reagir. Nós precisamos ter uma postura ofensiva, desde já, que passa pelas redes, mas não só. Passa por mobilização muito, muito junto às pessoas. Eu acho que nós não estamos suficientemente preparados ainda, mas estamos conscientes que precisamos nos preparar. Eu vou fazer a pergunta de política internacional, então, Maria do Rosário, deputada, porque nós tivemos o sequestro do Nicolás Maduro na Venezuela, a gente tem uma situação de uma tentativa de mudança de regime no Irã acontecendo enquanto a gente conversa. Ontem foi uma noite muito violenta no Irã, muita manifestação contra o governo, incêndio de mesquitas, etc. e tal. E nós tivemos agora há pouco a Marinha Americana capturando mais um petroleiro. Estou mostrando as imagens para você agora, deputada. A Marinha Americana capturando mais um petroleiro russo no Caribe, que é algo muito grave. Essas imagens estão circulando. É o segundo petroleiro russo que a Marinha Americana captura. Eles chamam, né? Eles chamam de... olha, existe uma frota de navios fantasmas. É porque são os navios que fazem o transporte do petróleo da Venezuela, do Irã, da Rússia, que são países sancionados, especialmente para a China. Então, eu queria que você tentasse nos ajudar a entender esse momento do mundo que nós estamos vivendo, Maria do Rosário, com perigo de guerra. Ontem a Rússia usou os seus mísseis mais avançados para explodir as maiores reservas de gás da Ucrânia nesta última madrugada. Então, a gente está vendo uma coisa descontrolada aí, está vendo Donald Trump. Quer dizer, o Trump até recuou depois, né? Ontem o Trump teve uma derrota no Senado americano, como você sabe. O Senado americano votou, a semana que vem deve votar para limitar os poderes, e o Trump já disse, não, então não vai ter a segunda fase do ataque à Venezuela, estou cancelando, tal, porque ontem a Venezuela soltou alguns presos políticos, mas as loucuras continuam. Então, queria que você desse um panorama do enfrentamento neste momento, a partir do ponto de vista de Brasília. Olha, Azenha, o que eu vejo é que realmente Donald Trump tensiona ao máximo, tem recuos quando ele é bloqueado internamente. Então, a política interna dos Estados Unidos nos interessa muito no seguinte sentido: qual é a capacidade que democratas têm, que outros segmentos têm, e, sobretudo, a sociedade civil norte-americana tem de barrar esse avanço de Donald Trump contra os direitos humanos e a autonomia e independência e a soberania das demais nações no mundo. Eu vejo que conta muito essa possibilidade, essa reação interna hoje, ela pode ter um impacto maior do que as reações externas, porque, afinal, a ocupação da Venezuela também tem a ver, do meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, com a tentativa de Trump de produzir soluções dentro do próprio país, baixar o preço da gasolina, conseguir administrar parte da sua crise e da economia norte-americana, que ele mesmo comprometeu com o tarifaço, porque a situação norte-americana ficou mais complicada com o tarifaço, a situação interna, e ele criou o problema e agora ele avança na criação de problemas para resolver questões internas com uma atitude que é deplorável em todos os sentidos. Como é possível para a população norte-americana aceitar que o seu presidente da República e o seu Estado
a sua força estatal, ocupe um país, sequestre um presidente e uma primeira-dama, se declare administrador de poder desse outro país autônomo, abra uma rivalidade, um ataque a toda uma região do globo e ainda se declare dono das riquezas minerais, fósseis dessa nação. Isso é um roubo. É pior do que pirataria. Essa atitude em relação aos navios russos é uma neopirataria. Nós precisamos nos colocar diante disso como quem defende princípios que estão na Carta das Nações Unidas, apesar de transformarem a Carta das Nações Unidas, os Estados Unidos transformam a cada dia, e a Europa, em certo sentido também, a cada dia a Carta das Nações Unidas em algo sem valor. Isso não pode acontecer. A própria Europa deve ser, e os líderes europeus devem ser chamados a se posicionarem de uma forma mais coerente, porque viveram no seu território a guerra. E agora se colocam de uma forma vacilante diante das ações de guerra, que, na verdade, são ações hegemonistas de ocupação territorial muito semelhantes a que o nazismo fez. Ocupação territorial, ocupação de riquezas. Agora, eu concordo, eu tenho visto com muita preocupação esse cenário, porque é possível que essa mesma linha de ofensiva, então, de um quadro de tomada do presidente da Venezuela e retirada por via de um sequestro, pode ser que outra linha esteja sendo operada em relação ao Irã. Tem outra linha operada em relação à Rússia. Agora, a Rússia e China são os que podem, nessa altura do mundo, impedirem a dimensão hegemonista e consolidarem uma perspectiva multipolar no mundo. O Brasil tem um papel, o Brasil joga este papel, mas a diplomacia brasileira e o próprio presidente Lula, eles buscam, nós buscamos, não pela força militar, jamais, mas pelo diálogo e pela construção e pela respeitabilidade, procuramos que esses espaços sejam reconfigurados para um mundo multipolar e para o multilateralismo. Não sei até quando o Brasil vai conseguir apenas com esse sentido. Triste é para nós que temos forças armadas excessivamente vinculadas à linha norte-americana, isso é extremamente preocupante, também com uma autonomia operacional pequena, porque nós temos, em termos, eu posso estar enganada em relação a isso, mas me parece que, em termos de investimentos militares no Brasil, ainda que a gente jamais deseje ter qualquer contencioso militar, porque essa não seria uma opção para o Brasil, nós precisamos ter força para a defesa da soberania com capacidade de dissuasão. E nós não temos essa força hoje quando investimos quase que a totalidade do que é investido em termos militares em pessoal, em força de pessoal. Então, eu acho que nós devemos nos perguntar sobre isso, sobre a defesa do Brasil no próximo período. Não para investimentos massivos bélicos, mas para a capacidade de dissuasão, toda nação soberana e, principalmente, uma nação que tem a Amazônia, uma nação que tem ataques à nossa soberania, como tem tido, e uma nação que tem petróleo, não como a Venezuela, mas que tem que estar preocupada com tudo isso também. Deputada, olha só, antes da gente encerrar aqui, eu vou trazer 2 superchats. Primeiro é a Sandra, que diz: eu amo Maria do Rosário, ela me representa. Obrigada. E a Fátima Nóbrega aqui, que pergunta: será que não está na hora de transformar crimes de feminicídio, estupro e pedofilia em prisão perpétua? E aí, queria que você comentasse esses 2 superchats e se você tiver algum recado final para a nossa audiência aqui do Fórum 11h30, deputada. Muito obrigada, Sandra. Olha só, eu já tive um slogan uma vez que dizia: o amor nos move, mas é a luta que nos liberta. Então, a gente fica sempre com esses 2 polos, mas por que não a gente dizer que pode amar muito o mundo, a humanidade, a natureza, tudo de bom, os bons sentimentos, né? Porque a gente é feito dessas coisas também, e isso nos alimenta. Bom, quanto
A gente, sabe, a gente já ampliou essas penas num grau bastante elevado e importante. A maior pena que há para um crime no Brasil é feminicídio. São 40 anos. O que acontece é que esses crimes, que são crimes hediondos, eles têm tido no Poder Judiciário uma liberalidade maior do que deveriam. Por exemplo, eu trabalhei muito isso, porque eu fui relatora da lei sobre feminicídio. E a lei não permite a lei também, que fui relatora também da lei sobre o estupro de vulnerável. Criamos esse tipo penal, estupro de vulnerável, sobre crianças, adolescentes, pessoas com deficiência. E eu digo a vocês assim, estes tipos penais que foram constituídos não há tanto tempo, até 2009, os crimes sexuais eram considerados crimes contra os costumes, não contra a pessoa. Porque o ofendido do crime contra a mulher e contra a criança era o marido, era o pai, não a própria vítima. Então, é a nossa geração de mulheres parlamentares, digo isso sem sombra de dúvida, que cumpriu a missão de atualizar o Código Penal, de criar leis, de estabelecer proteção. Mas a lei sozinha não muda a cultura e a vida. E há dispositivos culturais naqueles que aplicam a lei, nas polícias, no Ministério Público, no Poder Judiciário, que continuam, e nos governos também, que continuam tratando estes crimes contra as crianças e contra as mulheres como crimes menos importantes. Eu vejo assim, tantos discursos sobre o enfrentamento ao crime organizado, como é importante, principalmente, acho muito positivo que no último período o presidente Lula trabalhou imensamente para enfrentar a lavagem de dinheiro do crime, para colocar abaixo as estruturas do crime organizado no Brasil. Olha, isso é muitíssimo importante. Com, aliás, problemas dentro da Câmara dos Deputados, onde o presidente Hugo Mota acabou escolhendo o Derrite como relator e atrapalhou as propostas do presidente Lula. Mas, quando a gente fala dos crimes que mais matam no Brasil, que fazem vítimas mulheres, crianças, esses crimes não são igualmente. A eles não é destinado o mesmo recurso para enfrentá-los. Eles que acontecem de uma forma pulverizada, dentro de casa. Enfim, eu digo a vocês, eu tenho uma inquietude com isso. Porque, de um lado, sim, as penas devem ser altas. De outro lado, não adianta o legislador colocar a pena alta e o judiciário cortar a 1/6 e liberar alguém que praticou um estupro, que vai praticar outros. Porque não houve nada que mudasse a vida e o pensamento daquela pessoa. Assim como o próprio feminicídio. Então, eu acho que nós devemos nos dirigir muito mais agora, em termos de alterações legislativas, pontualmente nós precisamos. Mas nós precisamos nos dirigir ao Poder Judiciário, aos que julgam, aos que condenam, e o formato da pena para garantir que não exista impunidade e que eles não sejam, assim, cumpram a pena. Cumpram. Nós, mulheres e defensoras e defensores de direitos humanos, jamais queremos a impunidade. Nisso tem coerência. Seja o Bolsonaro um criminoso, seja o criminoso ali, o outro, todos devem cumprir o que a lei determina, com o rigor que ela determina. Vocês sabem por quê? Porque quando um criminoso não é responsabilizado devidamente e se torna leniente aquilo que ele deveria responder, e ele é favorecido, a sua vítima, as suas vítimas é que estarão sendo punidas. Então, para nós, na área de direitos humanos, nós queremos que as pessoas nas cadeias sejam tratadas com a dignidade que devem ser tratadas ali dentro. Mas nós não queremos que elas sejam soltas antes do prazo ou que elas tenham benefícios quaisquer, porque devem cumprir a responsabilidade daquilo que cometeram para que as vítimas não sejam revitimizadas pela soltura delas. Então, não sei se eu te respondo, mas eu vejo que o Brasil não pode ter prisão perpétua, porque nós estamos diante do que seria atacar uma cláusulas pétreas da Constituição, mas 40 anos de prisão equivale a uma prisão de uma vida inteira, desde que isso não seja liberado depois pelo Poder Judiciário.
Deputada, queria muito agradecer a sua presença aqui no Fórum 11 de hoje. Muito boa entrevista. Vai render um monte de corte, viu? A gente vai aqui, ó, vai sim. Já estou até pensando aqui. Cortando Obrigada, a verba. gente. Obrigada, Yuri. Obrigado você, deputada. Tchau, tchau. E a gente, logo mais a gente enche você de novo aqui para você vir aqui no 11h30. Tamo junto tá aí. bom? Isso é bom. Um beijo, tá? Sem anistia para golpista. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.